palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. É isso aí, meus irmãos, vamos para a palavra de Deus, nessa manhã poderosa, em nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar um texto bíblico. Deus falou comigo esses dias, nesse versículo da Bíblia Sagrada, e eu quero compartilhar com os meus amados irmãos, porque, queridos, nós seres humanos somos tendenciosos a buscar conforto. Nós seres humanos somos tendenciosos a buscar instabilidade, sabe? Nós seres humanos somos tendenciosos a pensar: não, eu vou conquistar isso e aí meus problemas acabaram. Eu vou para a igreja e os meus problemas acabaram. Eu vou abrir uma empresa e aí eu não vou ter mais dificuldades. Eu vou fazer uma faculdade e depois que eu me formar, então todos os meus problemas acabaram. E com esse pensamento vem também a decepção. Porque quando você alcança o que você almejou, você percebe que no fundo, os problemas, eles não acabaram. Pelo contrário, os problemas se multiplicaram. Os problemas aumentaram. Isso em todas as áreas de nossa vida. Mas falando um pouco da vida espiritual, muitas vezes a pessoa está, entre aspas, você me entende, uma linguagem religiosa, a pessoa está no mundo. E ela pensa consigo: eu vou aceitar Jesus, eu vou para a igreja e os meus problemas vão acabar. E quando ela aceita Jesus, que vem para a igreja, muitas vezes os problemas, eles aumentam mais ainda. Poxa, bispo, o senhor aí está pregando algo para mim que eu estou ficando preocupado, bispo. Eu estou pensando em aceitar Jesus, mas disseram para mim, bispo, que se eu entregar minha vida para Jesus, todos os meus problemas acabaram. Infelizmente, você não vai. Infelizmente, eu não posso pregar para você uma mentira. Ou felizmente, eu tenho que pregar para você a verdade. Porque se eu pregar para você a verdade, você não vai se decepcionar. Você vai se lembrar do que eu falei para você. Você vai se lembrar do que eu preguei para você. Quando um pregador prega mentiras para você, e você acredita nas mentiras do pregador, quando você chega onde você sonhou, você queria chegar, e aí não acontece o que foi dito a você, então você se decepciona. Não sei se você já teve a experiência de alguém pintar para você um cenário de um lugar, dizer para você: olha, vamos em tal praia, vamos em tal estado, vamos em tal país, porque lá é assim, tal. A pessoa mentiu, ela pintou algo que não existe, e aí você criou uma expectativa em você, e você foi àquele lugar com ela, ou só, e quando você chegou naquele lugar, você viu que não era nada daquilo que alguém tinha pintado para você, mentiram para você, e você se decepcionou. Jesus, aqui na terra, nunca prometeu a ninguém que não haveriam problemas. Jesus nunca disse para os seus discípulos: vocês serão amados por todos. Pelo contrário, Jesus disse: vocês serão odiados por causa do meu nome. Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, eu vim trazer espada, eu vim trazer dissensão. Está na Bíblia, não viu ainda não? Pois é. Jesus não prometeu dias fáceis, mas o que ele prometeu foi o seguinte: eu não vos deixarei só, eu estarei convosco.
Sabe qual é o diferencial quando você não está na presença de Deus? É porque fora da presença de Deus, você está sozinho. Fora da presença de Deus, é você e você. Fora da presença de Deus, é com a tua força. Fora da presença de Deus, é com a tua inteligência. Fora da presença de Deus, é com a tua capacidade. Fora da presença de Deus, é com a tua sabedoria. Fora da presença de Deus, é você e você. E uma hora ou outra, a tua força falha, a tua inteligência falha, a tua capacidade falha, a tua sabedoria falha. Mas na presença de Deus, é você e Deus. É você e Deus. E você e Deus. Ninguém consegue te parar, porque agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Então, eu estava lendo o Salmo capítulo 3, Salmo de Davi, e me veio uma reflexão. Olha a reflexão que veio à minha mente. Davi, quando era pastor de ovelhas, qual era o problema de Davi? O problema de Davi era os irmãos que queriam matar Davi, a humilhação da casa do seu pai, era problemas com ovelhas, né? Era o urso que queria matar o leão, a ovelha, vez em quando. Era um urso que queria matar uma ovelha, um leão queria matar uma ovelha, vez em nunca. Uma vez na vida acontecia isso, não era esporadicamente. Mas agora Davi se torna rei. Você conhece todo o processo que Davi passou para ser rei. E quando Davi se torna rei, os problemas, eles não diminuíram. Os problemas não acabaram, pelo contrário. Os problemas de Davi aumentaram mais ainda. E no Salmo capítulo 3, em seu verso 1, Davi vai conversar com Deus. Porque a oração é uma conversa. Oração é um diálogo. Oração é abrir o coração e conversar com seu pai. Colocaram na mente da gente que oração é um ritual, que oração é uma reza, que oração é uma repetição. Não. Oração é conversa. Oração é sinceridade. Oração é abrir o coração e falar para o pai: pai, eu estou passando por isso. E no Salmo capítulo 3, em seu verso 1, Davi vai conversar com Deus e vai dizer: Senhor, como tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que querem ver o meu fim. São muitos os que se levantaram contra mim. Davi agora está dizendo: Senhor, agora que eu estou crescendo na tua presença, não aconteceu uma soma de adversário, não. Aconteceu foi uma multiplicação de adversários. Aleluia. Olha o que Davi está dizendo: Senhor, os meus adversários se multiplicaram grandiosamente. Senhor, quando eu era pastor de ovelhas, eram os meus 10 irmãos que queriam ver o meu fim, Senhor. Quando eu era pastor de ovelhas, era o urso, era o leão, mas agora são nações, agora são multidões, agora é inimigo por todos os lados, é inimigo dentro do palácio, é inimigo fora do palácio, e são nações que querem me destruir. Quanto mais você cresce, mais os inimigos aumentam. Quanto mais você cresce, mais os problemas se multiplicam. Quanto mais você cresce, maior será a tua guerra, a tua batalha, a tua peleja. Mas fica tranquilo, Deus está com você. Então tire da sua cabeça o pensamento que te diz o seguinte: quando eu for pastor, quando eu crescer, quando eu abrir minha empresa, quando eu abrir o meu negócio próprio, quando eu
alavancar a minha vida financeira, quando eu fizer a faculdade, quando eu não terei mais problemas. Você está enganado, meu ouvinte. Perdoe aqui tirar a tua inocência, mas aí é que os teus problemas vão aumentar. Davi está dizendo para Deus: Senhor, os adversários se multiplicaram, os problemas aumentaram, Senhor, e agora, Senhor, são muitos que querem ver o meu fim, são muitos que querem ver a minha queda, são muitos que querem ver a minha derrota, Senhor. Quanto mais você cresce, mais aumenta o número de invejosos. Quanto mais você cresce, mais são os que querem ver a tua queda. Quanto mais você está em evidência, mais são aqueles que querem te destruir. Quanto mais Deus te levanta, mais adversários se levantam. E eu estou falando de coisas físicas, sem falar de coisas espirituais. Adentrando um pouco em coisas espirituais, você sabia que existe hierarquia no reino das trevas? O que é hierarquia, bispo? Hierarquia é a classe de demônios ou espíritos que atuam de forma diferente. Um exemplo disso é que nós pensamos que Satanás, Lúcifer, antiga serpente, é o demônio mais perigoso que existe, e não é. Lúcifer não é o demônio, o espírito maligno mais forte, mais poderoso que existe, não. Porque Lúcifer está solto na terra, ainda será preso no milênio. Mas a Bíblia diz que existem demônios que estão presos, aprisionados, e que se fossem soltos, destruiria toda a humanidade. Esses espíritos são muito mais fortes e mais, entre aspas, poderosos do que Lúcifer. Agora, quando você vai crescendo de nível, a classe de demônios que te ataca também é diferente. Quando você vai aumentando de nível espiritual, o inferno trata de também enviar demônios para te atacar, com muito mais, entre aspas, poder, com muito mais violência. Quanto mais você cresce o teu nível de espiritualidade, mais espíritos malignos com forças maiores do que os anteriores vêm atacar você. Isso aconteceu com Daniel. Quando Daniel estava crescendo na presença de Deus, o inferno tratou de providenciar um principado para atacá-lo. Você sabe o que significa a palavra principado? Principado significa príncipe. Principado significa aquele que está comandando a região. O principado atacou Daniel. Em Daniel capítulo 10, 11 e 12 vai relatar essa história. Um principado atacou Daniel para que Daniel não alcançasse a sua vitória. Porém, anote o que eu estou te dizendo aqui essa manhã. Não estou falando isso para você ficar com medo, não. Estou falando isso para você entender por que as lutas aumentaram. Por que a prova aumentou? Por que a guerra aumentou? Porque você está dizendo para Deus: Senhor, eu nunca passei por isso que eu estou passando esses dias. Senhor, eu nunca enfrentei luta dessa maneira. Senhor, que guerra é essa? Senhor, que batalha é essa? Senhor, por que a luta aumentou? Por que os inimigos se multiplicaram? Senhor, em toda a minha história de evangelho, em toda a minha história em tua presença, Pai, eu nunca passei ataques como eu estou passando agora. Deus está te respondendo. Você está crescendo, e crescer dói.
Você está sendo honrada e honrado por Deus. Deus está exaltando o nome dele na tua vida. E espíritos malignos estão te atacando. Espíritos malignos estão usando pessoas, multiplicando os teus adversários para te atacar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Sabe qual é a boa notícia? É que Deus enviou um anjo mais forte ainda para ajudar Daniel. Aleluia. Está na Bíblia, não viu ainda não? Daniel capítulo 10. Deus enviou um anjo mais forte ainda para ajudar Daniel. Se os demônios que estão te atacando são mais fortes, Deus estará enviando um anjo mais forte. Estou todo arrepiado aqui. Deus está falando com alguém. Deus está confirmando na vida de alguém hoje. Deus está enviando um anjo mais forte ainda para te ajudar, para guerrear a tua batalha, para pelejar a tua peleja. Deus está mandando reforços, porque Deus vai fortalecer a tua fé. Você não vai parar. Está vindo o socorro de Deus para a tua vida, e é hoje. Se você crê nisso, então manda um glória. Escuta, amanhã eu vou continuar essa mensagem. Versículo 2 do capítulo 3 de Salmos, Davi vai dizer: muitos dizem da minha alma, e dizem que não há salvação para mim em Deus. O que é isso, irmãos? Irmãos de fé falando mal de Davi. Porque Davi não está falando aqui de ímpio. Davi não está falando aqui de adversários pagãos. Davi está falando de irmãos de fé. E olha o que os irmãos de fé estavam falando para Davi: não há salvação para ele em Deus. Eles estavam olhando para a vida de Davi. Os irmãos de fé de Davi estavam dizendo assim: não tem jeito para Davi, vai morrer no pecado. Anote isso que eu estou te falando essa manhã. Muitas vezes, da onde que você esperava apoio, você vai ter resistência. Não se engane, não se decepcione. Eu iniciei a programação dizendo para você que eu trago para você uma palavra verdadeira, não uma palavra para massagear o teu ego, não, mas uma palavra verdadeira, que vai abrir os teus olhos e não vai trazer decepção para você. Agora, eu paro aqui, dizendo para você, meu ouvinte, Davi não estava preocupado porque os irmãos estavam dizendo que ele não tinha salvação, que Deus não ia perdoar ele, que Deus virou as costas para ele, que Deus estava penalizando ele, que Deus estava descendo a espada nele, que ele estava pagando o preço. Davi não estava preocupado com o que os outros estavam dizendo. Ontem eu mandei um videozinho para você falando isso. Sabe qual era a preocupação de Davi? Não era com o que os outros estavam dizendo. É óbvio que ele estava conversando com Deus, ele estava abrindo o seu coração para Deus, e isso é natural e normal, e deve sim ser feito. Desabafa aos pés do Senhor, conversa com Deus, fala para Deus o que você está passando. Mas o versículo 3, Davi vai dizer em quem ele confia. Ou seja, os irmãos de fé estavam falando mal dele, dizendo que não tinha salvação para ele. Mas o verso 3, Davi vai dizer: porém tu, olha aqui, olha onde era a fé de Davi. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e tu és aquele que exalta a minha cabeça. Meu Deus, meu Deus. Andarabachuri, andarabarracia. Alabantui de place, canderga.
Teriu biofosto e de plachuriende rei. Te canto na basto e plaito. Muitos se levantam contra você. Muitos falam mal de você. Mas o importante é o que Deus fala ao teu respeito. E olha o que Davi diz: Tu, Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és a minha glória, é Tu, Senhor, que exalta a minha cabeça. Então, sabe o que Davi está dizendo? Os meus adversários vão ter que me engolir, porque vocês querem ver a minha queda, querem ver a minha derrota, querem ver o meu fim. Mas sabe quem que me honra? Quem me honra é Deus, quem me exalta é Deus, quem me levanta é Deus, quem me usa é Deus. Então, se é Deus que está na minha vida, pode se levantar o inferno inteiro, vai ter que cair por terra, porque Deus está comigo. Essa palavra é para você hoje. Assim como Davi, toma posse e confia no Senhor teu Deus. Você toma posse dessa palavra? Então manda um glória para Jesus bem forte aqui essa manhã.